Vocês, turminha do 8º ano, meus veteranos de guerra, livro na mão e vamos recomeçar nossas aulas, né? Para essa semana, vamos estudar o capítulo 8, que tem por título A Chegada da Família Real e a Emancipação Política do Brasil. Esse tema é muito gostoso de estudar e também no nosso canal já tem uma aula sobre o processo de independência do Brasil. Então você pode assistir essa aula de hoje e complementar com a aula que já foi ministrada. Assim você poderá compreender como ocorreu a nossa emancipação. Mas é preciso entender que o nosso processo de independência se inicia com a chegada da família real ao Brasil. Em 1808, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, exigindo que nenhuma nação da Europa comercializasse com a Inglaterra. Essa condição fez com que Portugal tomasse uma decisão muito difícil. Se Portugal continuasse comercializando com a Inglaterra, ela teria que ser invadida pela França de Napoleão. E Portugal não tinha como cortar as relações com a Inglaterra porque eram relações muito fortes no âmbito comercial e de dependência. Daí então, a Inglaterra apresenta uma proposta para resolver o problema a Portugal. A Inglaterra sugere que o rei de Portugal, juntamente com a sua corte, 15 mil pessoas, venha para o Brasil, a sua colônia na América, evitando então a invasão de Napoleão, e a Inglaterra oferece toda a estrutura nessa mudança repentina, né? Todos os navios, a maior frota, né, da Marinha Mercante, sempre a Inglaterra possuiu, para trazer não só o rei de Portugal, mas a sua corte de 10 mil a 15 mil pessoas. E a decisão é tomada. Chega então ao Brasil de forma repentina toda a sua corte portuguesa. E esse processo faz com que acelere a nossa independência. Por quê? Ao chegar aqui, Portugal já desfrutando lá no seu país de origem de todo um avanço tecnológico, um avanço também no campo da indústria, vai encontrar um país negro, né, de escravos, totalmente sem desenvolvimento algum, as ruas sem pavimentações, um país caótico. E aí, para viver aqui, essas 15 mil pessoas começam a idealizar um processo de adaptação e de mudanças que culminam na nossa independência. Essas mudanças vão desde a abertura dos portos para as nações amigas, onde Portugal começa a vender produtos direto para o Brasil, né? As cortes começam a comprar os mais úteis que você imaginar, né? Aqui com esse clima tropical, aquele vestidinho básico do inverno europeu, vestido nas mulheres, né? Começou a se usar talheres, né? Louça, que até então se comia com as mãos, e etc. Essa condição de mudança é o que nós chamamos também de interiorização da metrópole, né? O rei passou a se interiorizar a metrópole, a se ver na metrópole do Brasil e nela querer viver, né? Aí veio as aberturas dos portos, como já falamos, o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, que garantia para a Inglaterra que os impostos dos seus produtos eram mais baratos do que os próprios produtos brasileiros, né? Então, assim, a Inglaterra tirou muito lucro sobre essa chegada da corte ao Brasil, né? A administração de Dom João, que até então não é rei porque a sua mãe ainda vive, né? Depois é que ela vai a falecer e ele é elevado à categoria de rei, é uma administração muito boa. A administração joanina vai criar a Biblioteca Nacional, o primeiro banco, né, que é o Banco do Brasil, vai criar as faculdades, que até então só em Coimbra, a Academia Imperial de Belas Artes e tantas outras coisas que fizeram com que, num piscar de olhos, o nosso Brasil, a colônia portuguesa, se desenvolvesse de forma significativa. Dentre todas essas mudanças,
ocorre então uma que beneficia mais ainda a nossa colônia, que é a condição de elevá-la à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, lá na página 124. O Brasil, então, sai da condição de colônia e passa para a condição de Reino Unido. Então, ele desfruta de maior liberdade administrativa. Porém, os anos se passam e a administração brasileira precisava de muitos recursos para manter uma corte de 15 mil pessoas. Daí, então, o rei vai aumentando os impostos. E esse aumento de impostos e essa proteção à mercadoria inglesa provoca entre os comerciantes que aqui viviam uma insatisfação, culminando na insurreição pernambucana de 1817, quando Pernambuco, somado ao Rio Grande do Norte, ao Ceará e à Paraíba, resolve separar-se do Brasil, virar uma república independente. Claro que o rei de Portugal não deixou isso barato e essa república durou pouquíssimos dias. Mesmo assim, era o prenúncio, era o primeiro momento de se ouvir falar de uma república no Brasil, de um processo de independência. A insurreição pernambucana carrega esse pioneirismo, né? Essa ideia primária de uma república brasileira. O rei de Portugal consegue conter o movimento e Pernambuco volta a pertencer a Portugal, né? Ao rei de Portugal, ao Brasil. Mas os anos continuam passando-se e de repente Napoleão Bonaparte já é derrotado, né? Nos avanços aos territórios, já não é mais um homem que intimida e o povo de Portugal começa a se perguntar: cadê o nosso rei? Por que o nosso rei não volta para Portugal para administrar o seu reino? A partir daí é preparado um movimento chamado da Revolução Liberal do Porto, onde a população de Portugal exige que o seu rei retorne para administrar o seu reino. Nessa Revolução Liberal do Porto, Dom João precisa tomar uma medida importantíssima, que é justamente voltar para Portugal, mas jamais abrir mão do Brasil. Para isso, então, uma solução perfeita. Vai a Portugal com sua família, porém deixa no Brasil o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. Esse seu filho deveria, então, administrar esse nosso território sob as ordens de seu pai. Mas como já se vislumbrava um processo de independência lá da insurreição pernambucana, por que não transformar o Brasil independente com o meu próprio filho? Imaginava o rei de Portugal. Assim fico eu sendo rei em Portugal e meu filho fica sendo rei no Brasil. Estamos em casa, só família, tudo resolvido. E foi assim que aconteceu. O rei de Portugal, ao longo ao chegar em Portugal, ele começa a governar sobre uma Constituição e essa Constituição pressiona que o Brasil volte para a condição de colônia. Mas os habitantes que estavam no Brasil já não mais aceitavam essa condição de retrocesso. Daí então se inicia um movimento para culminar na nossa independência. Dom Pedro I, o príncipe regente, precisa tomar uma decisão e a decisão é impulsionada por José de Bonifácio de que ele proclame a independência ou voltaremos a ser colônia de Portugal. Daí então Dom Pedro dá o grito do Ipiranga declarando a nossa independência, que na aula anterior eu já expliquei que não tem nada de muito glamour, né? Não tem assim muita coisa para se valorizar. Afinal de contas, o quadro pintado por Pedro Américo não representa a realidade daquele momento. Nós já conversamos sobre isso na aula anterior. Mesmo assim, é interessante que você retome essa aula e compreenda que a nossa independência foi às avessas, né? Como se tornar independente num território que se mantém a escravidão, que se mantém a monarquia
e que se mantém os mesmos privilégios de uma corte. Todos os processos de independência ocorridos na época levavam a sua nação à república, à independência. E o Brasil tornou-se independente para continuar sendo reino, continuar sendo império. É totalmente contraditório. Somos o único país que temos duas datas comemorativas, uma para a independência e uma para a república, quando na verdade poderia ter ocorrido numa só, se realmente a nossa independência tivesse sido a independência de um cenário político e um cenário econômico, coisa que não foi. Foi um arranjo de família, né? E de arranjo de família, bem que nós entendemos, né? Temos aí legados péssimos para relembrar. Mas eu pedi que vocês fizessem a atividade da página 131 e da página 132. Deixei para a aula de hoje um texto que tem na página 130, que tem como título aí, para refletir. Ele traz duas fontes. A fonte número 1 vai dizer assim: a emancipação política realizada pelas categorias dominantes interessadas em assegurar a preservação da ordem estabelecida não ultrapassaria seus próprios limites. A ordem econômica seria preservada, a escravidão mantida. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica. A fachada liberal, construída pela elite europeizada, ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes do país. Esse é um texto da historiadora Emília Viotti, no seu livro que fala da emancipação política. Vamos ler a fonte número 2, que diz assim: a independência foi um processo revolucionário e por duas razões básicas. A primeira, porque quebrou em definitiva a ligação política com Portugal. E a segunda, porque, através de um conflito armado no interior da sociedade brasileira, promoveu a formação de um novo governo no Brasil, sustentado por uma Constituição que definiu com clareza quais eram os cidadãos. E quem eram os não cidadãos? Aqueles que estariam, portanto, excluídos do exercício da cidadania. É um texto de Cecília Helena, de Oliveira, que vai falar também da independência do Brasil. Vejamos que Emília Viotti, ela apresenta que a nossa emancipação não foi nada mais do que o interesse da elite para manter a escravidão e a ordem vigente. Já no segundo texto, a autora vai dizer que houve sim uma grande mudança no cenário político, já que não mais tivemos aí o domínio de Portugal. No entanto, a cidadania era para poucos e não a todos que no Brasil viviam. A questão A diz o seguinte: como a autora da fonte 1 vê a independência política do Brasil? Já respondi no comentário que fiz. Ela vê que essa independência não alterou em nada o nosso cenário de sociedade. Permanecemos com a escravidão, com a sociedade estratificada, sem muitos avanços. E para a autora da fonte 2, o que significou a independência política do Brasil? A autora da fonte 2 diz que não, houve avanço sim, houve um rompimento político. Nós tivemos aí uma formação de uma nova cidadania, Nem todos participavam dela, mas houve aí uma condição de ser cidadão no Brasil pela Constituinte que foi implantada logo após a independência. A letra C, ele pede para fazermos em grupo. Como nós estamos no período da pandemia, isso é impossível de acontecer. Mas mesmo assim, podemos conversar sobre a questão. Diz a pergunta: qual dos textos expõe uma visão mais convincente? Expliquem. Quais desses dois textos vocês acham que expõem uma visão convincente, uma visão próxima do que realmente aconteceu com a nossa independência? Texto 1, texto 2.
Vocês vão responder aí no comentário para mim. Só assim eu irei entender que vocês foram até o final da aula. Depois de vocês responderem aqui nos comentários, voltamos a conversar lá no nosso grupo de WhatsApp sobre esses dois textos. Mas entenda, ele pede para você dizer qual, ou um ou dois, mas é para você justificar, é para você explicar por que você escolheu essa opção. Então, a nossa aula de hoje está terminando aqui nesse nosso bate-papo. Não devemos esquecer que já tivemos uma aula anterior falando do nosso processo de emancipação. O nosso livro, História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bulos, é o livro baseado para essa aula. Conto com vocês, participem. Não é a pandemia que nos impede de estudarmos, é somente a vontade de não querer fazer. Mas condições para estudar, com todos os desafios, nós temos. Não é verdade, pessoal? Conto com vocês para nosso próximo encontro e até breve, minha turminha do 8º ano. Tchau, pessoal!